Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Se você tem alguma história para contar, envie para nós nesse e-mail que está na tela ou na descrição do vídeo e nós vamos trazer aqui para o canal. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato: Turno da Noite em Outra Dimensão. Olá, Cícero Augusto e anfitrião. Espero que tudo esteja bem aí. Me chamo Tereza e tenho um fato guardado na memória de algo que aconteceu comigo há uns 10 anos atrás, quando trabalhava como enfermeira em um hospital municipal na cidade de São Paulo, na região central. Eu nunca soube explicar o que aconteceu e contei para poucas pessoas, que em sua maioria não acreditaram em mim. Mas não tem problema. Agora eu terei a oportunidade de contar para mais pessoas que podem vir a acreditar. Bom, vamos lá. Cícero tinha 32 anos na época. Já atuava como enfermeira há 8 anos. E sempre gostei de trabalhar durante a noite, pois era muito mais tranquilo na maioria das vezes. Claro que vez ou outra haviam emergências, normalmente pessoas acidentadas de carro ou algum morador de rua doente. E como eu trabalhava no hospital público, aprendi a lidar com todo tipo de gente. Eu venho de uma família de pessoas simples. Moro em um bairro da Zona Leste. Então nunca tive problema em lidar com pessoas pobres ou mesmo com moradores de rua. Na verdade, já conheci muitas pessoas incríveis e de grande coração nesse meio. Enfim, eu estava em meu turno, que se iniciava às 9 da noite e seguia durante a madrugada. Lembro que era inverno, mas não estava tão frio na cidade de São Paulo. Eu fui seguindo meus afazeres normais, indo ver pacientes internados, arrumando alguns medicamentos. Em hospitais municipais a gente acaba fazendo um pouco de tudo para ajudar outros colegas. Até por volta das 11 da noite, tudo estava correndo bem. Só que eu jamais imaginaria que naquela madrugada tudo que eu acreditava seria jogado pela janela e eu me veria numa situação inexplicável. Olha, Cícero, a minha família é religiosa. Eu também era, pelo menos até começar a trabalhar na área da saúde. Vi tanto sofrimento, dor e tristeza, onde as preces desesperadas das pessoas não ajudaram em nada, que acabei me tornando mais cética. Não que eu tenha perdido totalmente a fé, mas acho que percebi que talvez essa força superior não está tão perto de nós. E aí parei de pensar nisso e focar em ajudar o máximo que eu pudesse por mim mesma. Enfim, naquela noite, depois de umas 2 horas de plantão, eu resolvi tirar uns minutos para tomar um café e conversar um pouco com uma colega, a Renata, que também era enfermeira. Nós sentamos numa salinha de descanso e começamos a bater papo, quando do nada fomos surpreendidos por uma queda de energia. Na hora, Renata se assustou e deu um grito. Eu tentei acalmar ela, que parecia muito nervosa. Então, depois de uns 10 segundos, a luz de emergência acendeu. Era daquelas avermelhadas e fracas, mas dava para ver melhor em volta. E aí eu virei para o lado e percebi que a porta da salinha estava aberta e a Renata não estava mais ali do meu lado. Eu levantei e fui até a porta achando que ela estava brincando comigo. Olhei de canto de olho, mas não tinha ninguém no corredor escuro, que estava apenas com aquela fraca luz de emergência. Eu pensei então que ela poderia ter ido ao banheiro,
pois ela tinha ficado bem nervosa. E resolvi então sair da salinha e fui calmamente pelo corredor em direção ao banheiro, que ficava a uns 10 metros de onde eu estava. Até aquele momento eu estava bem tranquila. Não era a primeira vez que tinha uma queda de luz. O gerador era acionado sempre para manter os equipamentos, mas as luzes ficavam daquele jeito, até a energia voltar. Cheguei no banheiro, fui entrando chamando pelo nome da Renata, mas não obtive resposta. Eu fui então até o espelho, molhei o rosto, pois já estava começando a ficar com um pouco de sono, e aí então eu ouvi um barulho vindo de uma das cabines atrás de mim. Confesso que nessa hora eu senti um gelo na espinha. Nisso eu olhei e comecei a ouvir um ruído. Na verdade, era mais como um murmúrio. Eu fui então até a frente da cabine e perguntei se era a Renata ali, mas nada de resposta. Cícero, aquele som continuava. Era quase como um choro baixinho. Em dado momento, eu até pensei que poderia ser algum paciente internado que havia saído do quarto. Continuei a chamar, mas nada de resposta. Nisso eu resolvi pegar meu celular e acender a lanterna dele, para ajudar a ver melhor. Foi então que eu resolvi me abaixar e olhar para o baixo da porta da cabine. Foi aí que eu entrei em choque. Cícero, assim que eu me abaixei, iluminando por baixo da porta, o som parou. E então eu pude ver que não havia ninguém lá dentro. Eu quase caí no chão com susto. Me virei e saí correndo para fora do banheiro, sem entender nada. Fui andando pelo corredor em direção à recepção para tentar achar a Renata. Foi aí então que eu percebi que tinha algo muito errado lá dentro. Não havia ninguém. Eu já estava apavorada. Entrei em choque, pois eu achei que poderia ter acontecido algum acidente e tiveram que evacuar o prédio. Em seguida, eu fui até a saída e vi que a rua estava sem luz também. Por ser o centro de São Paulo, não tenho vergonha de dizer que fiquei com medo de sair e continuei tentando achar alguém lá dentro do hospital. Fui até uma sala onde ficava a segurança, mas nada. Fui até o refeitório, ninguém. Aquela situação estava cada vez mais estranha e assustadora. Era como se eu estivesse em outro lugar. Mesmo que eu pudesse reconhecer tudo ali, não parecia ser o mesmo lugar. Eu comecei então a ir em uns quartos de internados. E para o meu total espanto, todos estavam vazios, com as camas arrumadas e limpas. Nada daquilo fazia sentido. Cícero, se tivesse havido um acidente e evacuação, estaria uma bagunça, barulho, e com certeza ainda haveria bombeiros e policiais. Mas em vez disso, era o completo silêncio mergulhado às trevas, apenas com aquela maldita luz avermelhada de emergência. Eu entrei em desespero, comecei a correr e a gritar pelo corredor, chamando por qualquer pessoa. Eu estava apavorada. Cheguei a pensar por um momento que eu tinha morrido. Na minha cabeça confusa, não tinha outra explicação para aquela situação. Então eu resolvi sentar um pouco e recuperar o ar, tentando pensar mais calmamente. Foi então que novamente eu pude ouvir aquele murmúrio baixo, quase como um choro, vindo de uma sala que estava com a porta fechada a alguns metros de onde eu estava sentada. Rapidamente, eu apontei a lanterna na porta e iluminei. O som continuava, quase como se estivesse me chamando. E não sei porquê, mas em vez de me levantar e sair correndo para fora daquele lugar, eu me vi indo em direção àquela porta. Acho que naquele momento, tudo o que eu queria era encontrar alguma pessoa e tentar entender o que estava acontecendo. Quando cheguei na porta e peguei na maçaneta, novamente tudo silenciou. Eu abri devagar, iluminando com a lanterna do celular, quando vi então a figura em pé, parada ao lado de uma mesa de escritório. Cícero, era um vulto. Tinha a forma física de um homem, mas não dava para ver as suas feições, pois era completamente escuro.
Sequer deu para ver o que vestia, mesmo iluminado pela lanterna. Assim que eu abri o suficiente a porta, aquela coisa se virou rapidamente na minha direção e deu um grito com a voz grave e sinistra. Cícero nunca me esqueci das suas palavras. Ele disse que aquele não era o meu lugar. Eu dei um grito e deixei o celular cair no chão e saí correndo desesperada, sem rumo. Aquilo era demais para mim. Eu não sabia o que fazer. Até que me vi novamente no corredor, onde ficava a salinha que eu estava antes das luzes se apagarem. Nesse exato momento, eu vi uma movimentação na porta da salinha. Vi rapidamente que era a Renata entrando correndo. Eu chamei pelo seu nome e corri até a porta. Mas um pouco antes de ficar de frente a ela, eu parei e fiquei atenta a cada som. Meu maior pavor era dar de cara com aquela coisa que eu tinha visto um pouco antes. Então fui me aproximando bem devagar e em voz baixa chamei novamente pela Renata, que daquela vez respondeu também em voz baixa, dizendo que estava lá dentro. Quando entrei na salinha, Renata estava sentada na mesma cadeira de antes, olhando com os olhos arregalados para frente. Mas não tinha nada lá, apenas a parede. Eu me aproximei, tentei chamar sua atenção, mas ela parecia em transe. Aí eu comecei a gritar e a chorar chamando por ela, porém nada adiantava. Foi terrível, ela parecia em estado catatônico. Então eu me sentei na cadeira ao lado dela e cobri o meu rosto desesperada. E sem saber mais o que fazer, levantei a cabeça e vi bem em frente ao meu rosto aquele vulto escuro me encarando. Naquele momento eu vi os seus olhos amarelados. Ele deu um grito ensurdecedor, falando para eu ir embora, que aquele não era meu lugar. E nessa hora, eu não aguentei, Cícero. Caí no chão, desmaiada. Eu não sei quanto tempo fiquei assim, mas do nada senti um clarão nos olhos e aos poucos fui abrindo e pude ver a Renata e mais um colega ao meu lado desesperados. Eles estavam tentando me despertar. Nisso eu fui recobrando minha consciência e percebi que estava na salinha deitada no chão. As luzes estavam normais. Seja lá onde eu estava, finalmente haviam retornado. E me levantaram, me colocaram numa maca, mas eu estava me sentindo bem. Me sentei e perguntei o que tinha acontecido. E a Renata falou que eu estava conversando com ela e subitamente fiquei travada, com os olhos arregalados, olhando para o nada. E depois de uns minutos, comecei a ter espasmos e caí no chão. Foi então que ela chamou por ajuda, pois pensou que eu havia tido um ataque epilético. Eu fiquei espantado ao ver ela contar isso. Perguntei quanto tempo isso levou. Ela disse que foi menos de 10 minutos. Cícero, isso era impossível. Eu andei pelos corredores do hospital por quase 1 hora na escuridão. Eu resolvi não contar nada. Disse que provavelmente havia baixado a pressão, estava sem comer e fiquei na minha. Uns dias depois eu contei para Renata, mas ela não acreditou em mim. Disse que poderia ter sido um sonho quando eu desmaiei, mas eu sei o que eu vi e senti. Não poderia ser apenas um pesadelo. Enfim, Cícero, esse é o meu relato. Algo inexplicável que eu vivi. Depois de um tempo, eu vi umas histórias sobre um tal de Sete Além, que seria uma realidade igual à nossa, só que distorcida e sombria. Eu não sei se tem a ver, mas talvez seja a explicação mais próxima do que eu vivi naquele turno da noite. A minha fé foi restaurada depois daquela noite. Eu não sou de ir muito à igreja, não, mas acho que eu estou em paz com a minha fé. Seria impossível continuar cética depois daquela noite, além da imaginação. Gostaram dessa história narrada pelo mestre Cícero Augusto? O que vocês acham? Vocês acreditam em tudo isso? Vocês acreditam que é possível tudo o que foi contado? Deixe os seus comentários
E não se esqueçam, clique em curtir e compartilhem nas redes sociais. Isso ajuda o canal a crescer e ganharmos mais relevância aqui na plataforma. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Até mais. Continuem vendo os melhores relatos além da imaginação do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter a sua história contada pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos.